Muito bom dia, meus amigos, meus irmãos. Uma historinha para nós despertarmos a nossa percepção. Dois camaradas soviéticos nas ruas de Moscou, durante a primavera, estavam passeando em uma charrete, em uma carroça, dando volta pelas praças de Moscou. O Boris e o Yuri. Aí o Boris olha para aquelas árvores, para aqueles jardins, para aquelas moças bonitas, passeando com seus chapéus, e diz: Yuri, você já percebeu como a primavera de Moscou é uma coisa muito linda? Olha só essas moças, que moças bonitas, que belas moças, jovens e fortes. Olha também as flores no nosso jardim e essas árvores frondosas. Que maravilha! Como é linda a primavera em Moscou. Você não acha? Aí o Yuri olha para ele com um tom muito crítico, muito racional e diz: você vê isso? Eu só vejo operárias para as nossas fábricas e muita lenha para as nossas usinas. O Boris teve uma visão correta. Não vou dizer que o Yuri não tenha visto uma visão correta, mas é essa visão que nós temos que ter de todas as coisas. Precisa isso. Uma visão tipicamente de um bolchevique, né? De um revolucionário radical, muito utilitário. Mas o Boris conseguiu ver a beleza naquelas moças, naqueles jardins e naquelas árvores. Muitas pessoas olham e conseguem ver as coisas de modo diferente. Querem dar a elas um significado segundo o seu ponto de vista. Tem muito de percepção, é o chamado personal feeling, a percepção que cada um tem de certas coisas e que não exige muita lógica nem explicação técnica. E existe mesmo uma incapacidade das pessoas verem a parte romântica, a parte espiritual, a parte bonita de todas as coisas. Os racionalistas, os revolucionários, gostam de depreciar tudo aquilo que vem do bom sentimento, querendo dar, como fez Yuri, um caráter utilitário. Essas moças não são bonitas, elas são fortes para um trabalho pesado, e essas árvores têm que ser cortadas porque elas servem como boa lenha para a nossa revolução industrial, para o crescimento desse país. Assim é a visão de muitas pessoas no campo espiritual. Nas nossas igrejas, nas congregações, há muitas pessoas que participam da ceia com todo prazer. A ceia do Senhor. Aquele repartir do pão e o repartir do vinho, que foi feito por Jesus e foi recomendado por Jesus e foi recomendado pelo apóstolo Paulo. Jesus disse que partilhássemos do seu corpo através do pão e do seu sangue através do vinho que estava sendo partilhado. E é um momento de uma importância muito grande para nós. Vamos ver no Evangelho de Marcos o que Jesus fala sobre a Santa Ceia, falando de um modo simples. Marcos capítulo 14, não é isso? Marcos 14, versos 23 e 24. A seguir tomou Jesus um cálice e, dando graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira
até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus está falando aqui, esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Simbolicamente, porque o meu corpo que vai ser entregue em sacrifício perfeito e perpétuo pelos pecados de toda a humanidade, e que muitos aceitarão e que muitos receberão isso, não todos. E esse sangue, esse vinho que simboliza o meu sangue, que vai ser derramado em favor de muitos. Isso vocês devem fazer em memória de mim, em memória do meu sacrifício, em memória da obra salvadora de Deus em Jesus Cristo, ou seja, de meu Pai em mim. Jesus partilhou com os seus discípulos da Santa Ceia. E a Santa Ceia deve ser algo realmente visto com a devida reverência. E devemos emprestar a esse momento, não como já houve no tempo de Paulo mesmo, um verdadeiro banquete de comes e bebes, em que muitos ficavam embriagados e alguns chegavam mais cedo para poder comer mais pão e mais carne. E chegavam os mais humildes e não tinham nem mais o que comer. Então Paulo em 1 Coríntios repreende a esses homens, tornando a Santa Ceia não numa festa ágape, numa festa de comes e bebes, mas num cerimonial bastante reverente e também respeitoso. Em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo recomenda a partir do verso 22: Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Quer dizer, muitos chegavam somente para comer e beber e saíam. Não tinha nada de reverência aí. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isso é muito importante. É a autoridade de Paulo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Se o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos ficar por aqui. Naturalmente, alguém diria: simples simbolismo e também liturgia, que veio de não sei quando, não sei aonde. As pessoas espirituais, elas conseguem ver o que muita gente não vê. Não é que outras pessoas vejam de modo correto e de modo racional. É que há pessoas que têm uma visão espiritual e há pessoas que não têm nenhuma visão espiritual. Mesmo sendo conhecedoras do Evangelho, mesmo sendo seminaristas, mesmo sendo pessoas eruditas, não têm uma visão espiritual. Tem medo de dar uma conotação espiritual e um simbolismo com manifestação espiritual. Por quê? O que acontece durante a ceia do Senhor, que geralmente é comemorado nas igrejas no primeiro domingo de cada mês.
Em primeiro lugar, é o momento em que nós nos lembramos de que foi pela morte sacrificial de Jesus, foi pelos merecimentos de um Salvador, foi pela entrega que Jesus fez do seu corpo para que nós fôssemos salvos de nossos pecados. Jesus fez por amor e pela necessidade que nós tínhamos de sermos salvos. Então, nesse momento, nós devemos participar da ceia com toda reverência, em memória desse sangue derramado e em memória desse corpo que foi maltratado. Em primeiro lugar, é isso, em memória desse sacrifício perfeito e perpétuo, holocausto para nossa salvação e nossa redenção. Essa é a vontade de Jesus e essa é a recomendação do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, para que o homem examine-se a si mesmo. Antes mesmo de ser servido o pão e ser servido o cálice, mesmo antes, o homem deve fazer uma profunda reflexão e uma análise da sua condição espiritual e da sua condição moral. Eu, quando participo da ceia, nesse momento eu digo: Senhor, eu sei que não sou digno desse sangue e sei que não sou digno desse corpo. Eu sei que não sou digno desse vinho e sei que não sou digno desse pão. Mas, pelos teus méritos, em favor dos meus pecados, pela remissão dos meus pecados, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, de Deus manifesta em ti, Jesus, eu participo dessa ceia. Não que haja mérito em mim, mas porque existe mérito no teu sangue e na tua carne. E em terceiro lugar, eu analisar como é que está a minha comunhão com os meus irmãos, como está a minha condição familiar. Eu vou participar de uma liturgia, de uma ceia, estando aborrecido com a minha filha, ou zangado com a minha esposa, ou estando em contenda com o irmão por um litígio, qualquer diferença, às vezes, de uma simples opinião? Não. Esse momento não é um momento litúrgico. Não se pode ter essa visão bolchevista da Santa Ceia. A ceia do Senhor, melhor dizendo, é um momento de memória daquele que morreu em holocausto perfeito e perpétuo por nós, em sacrifício eterno, pelos méritos dele, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos deles e pelo nosso demérito. Nós sempre fomos isentos de méritos, não temos méritos e jamais teremos méritos algum. Só passamos a ter alguma significância quando nós reconhecemos esse sacrifício perfeito de Jesus e o fazemos com uma análise profunda do nosso entendimento e do nosso espírito, para que não participemos desse momento de modo pecaminoso e de modo sem nenhum significado. A ceia do Senhor é um momento de reflexão, é um momento de autoanálise, é um momento de análise coletiva, é um momento de reverência, é um momento de colocar-se perante Deus. Não que colocar-se perante Deus tenha que ser uma coisa feita uma vez por mês, não. Colocar-se perante Deus é todas as vezes que nós fazemos uma oração. E na vida do homem cristão, na minha casa, é 3, 4 vezes ao dia. É 3, 4 vezes ao dia que nós nos colocamos perante Deus, com a nossa condição humana, com a nossa falibilidade, com os nossos limites,
Mas na ceia do Senhor, nós devemos ter total reverência. Como diz aqui Jesus e como diz Paulo, não é o momento de partilhar de uma festinha, não é uma liturgia apenas, é um momento de reflexão. Tem muita gente querendo emprestar à Santa Ceia um aspecto puramente litúrgico. Não. Isso não tem valor. O que importa é o Espírito Santo que habita em nós. Não. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós temos condições espirituais de transformar esse momento litúrgico num momento de análise e de avaliação da nossa conduta perante Deus, perante a palavra e perante os homens. Muitos são cegos, surdos e mudos. Muitos não têm discernimento para fazer desse momento um momento sublime, um momento reverente. E eu sei que o Espírito Santo de Deus se agrada muito quando participamos desse momento com total e absoluta sinceridade. Sim, não desprezemos a ceia do Senhor. Façamos dela um momento de memória do sacrifício de Jesus e da nossa necessidade desse sacrifício e de nos sacrificarmos todos os dias perante Ele, no sentido de submetermos a nossa carne à vontade do Espírito. Porque está escrito que a nossa carne luta contra o Espírito, não deixando que nós façamos o que nós devamos fazer. Então, esse momento é muito importante. Eu passei pelo primeiro batismo, que é o batismo espiritual, a minha salvação, a minha justificação. 10 anos depois, eu fui batizado nas águas. E somente 4 meses depois eu participei da ceia do Senhor. E participo sempre, todos os meses. Às vezes eu não participo, fico fazendo aos domingos um outro serviço e não posso participar, mas isso não quebra o meu vínculo com Deus, com Jesus. Eu levei 4 meses porque eu queria ter a certeza absoluta que eu ia participar desse momento e que esse momento não era unicamente litúrgico. Esse momento não era apenas parte de uma ortodoxia. Esse momento era um momento de quebrantamento e de análise. Durante cerca de 4 meses, passava a bandeja e eu chorava. Sim, chorava. É o Espírito Santo de Deus falando comigo, para que eu entendesse o verdadeiro sentido. E o diácono olhava para mim e achava estranho. Por que não? Estás em profundo pecado? Não, eu não preciso estar em profundo pecado, eu já tenho a natureza pecaminosa. Mas eu estou analisando. Quando eu descobri o verdadeiro significado da ceia do Senhor, eu passei a participar. E até hoje, todas as vezes que nós participamos, todos nós nos recordamos desse sacrifício perfeito. Porque nós somos salvos pelos merecimentos de um Salvador. Foi o sangue de Jesus, foi o seu corpo dado em holocausto perfeito e perpétuo por nós, que nos resgatou. E hoje, se nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, que é o penhor da nossa esperança, é o penhor da nossa salvação e da nossa vida eterna, é porque Ele fez pelos méritos dele, não pelos nossos merecimentos, mas pelos méritos dele, Jesus, esse sacrifício perfeito e perpétuo em nosso favor. Vamos preservar a ceia do Senhor e vamos participar com toda a reverência, com todo o respeito e com toda a espiritualidade, sabendo que há muitos que não podem participar, porque não querem, muitos não querem, não podem participar
porque fazem desse momento um momento sem nenhuma importância espiritual. Não se preocupe. Muitas pessoas jamais conseguirão ver, e jamais conseguirão ver o que muitos veem e o que muitos percebem, porque o Espírito trabalha em cada um como lhe apraz. Se você participa da ceia do Senhor e faz desse momento um momento de reflexão, de análise da sua comunhão com Deus e da sua comunhão com os seus irmãos, você está fazendo da Santa Ceia não um momento litúrgico, mas um momento espiritual, um momento que não deixe que nenhum bolchevique venha a tocar nesse momento ou nessa prática. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos entender, vamos ler sobre a ceia do Senhor. Eu recordo aqui Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. A partir do verso 17. E em Marcos capítulo 14, pelo menos os versos 22, 23 e 24. Amém? Que Deus abençoe você. Tenha um dia bom na presença de Deus.